Antes de mais nada, eu quero te agradecer por ter um tempinho da tua vida para dividir um pouco mais com todos nós, todas as maravilhas que tu tens para compartilhar. Eu gostaria que tu te apresentasse para quem está entrando aqui, mais para quem são os meus seguidores também, né? E falasse um pouquinho de quem é a Andy. Quem está antes, né? A gente vai falar um pouquinho disso, quem é que está agora. Muito Então, bom. bom dia para todo mundo. Mima, eu primeiro te agradeço, né? A Mima literalmente me tirou da zona de conforto, né, Mima? Essa está sendo a minha primeira live e confesso, assim, que no início gerou um super medo, né? Porque o ego da gente não gosta de nada que é novo, de nada que é desconhecido. Mas eu acredito, assim, que as nossas emoções estão aí para serem sentidas, elas estão aí para a gente ter consciência e para a gente fazer o melhor delas, né? Então, Mima, eu te agradeço por estar dando esse primeiro passo aí comigo. E então vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Andy Hahnemann, Andiara Hahnemann. Eu sou e estou, né, terapeuta integrativa, terapeuta floral. E também sou criadora da página Empoder Astral, onde eu falo um pouco sobre autoconhecimento, sobre cuidado emocional, algumas inspirações também de coisas que me fazem sentido e que podem fazer para outras pessoas também. Que eu compartilho tanto. É... Na verdade, eu vejo muito isso, né? Toda vez que eu abro a tua página, parece que aquela leitura ali é exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento, tem tudo a ver com o meu dia. E depois de começar a compartilhar muito mais, vários pacientes passaram a seguir e passaram a compartilhar também. E eu fico muito feliz com isso, porque justamente mostra essa conexão, né? É. E eu quero que o mundo te escute, porque tu tem coisas maravilhosas para dizer. Mas é isso, né? Eu acredito muito que a gente é um só, né? A gente vai falar muito disso, assim. O que eu tô sentindo, o que tu tá sentindo, a gente é tudo igual, né? Tudo farinha do mesmo saco. Então, por isso que o que eu compartilho faz tanto sentido para outras pessoas e o que eu vejo de outras pessoas faz sentido para mim também, porque no fundo a gente é muito parecido, né? Sim, com Então, certeza. E então tudo é tem isso. a ver com esse tema tão Total. fantástico, né? E eu gosto também, Mima, assim, de compartilhar o meu processo também, sabe? Porque eu acho que antes de tudo a gente tem que se dar permissão para ser humana, né? Então, colocar as nossas vulnerabilidades, né? Eu tô dizendo aqui para mim não tá sendo fácil ficar esse ao vivo, né? Ficar ao vivo. Mas a gente tá aí para isso, né? E quando a gente começa a ver que tudo é uma experiência, também as coisas ficam mais leves de alguma Mais forma. leve, com É. certeza. Então, hoje eu trabalho como terapeuta floral integrativa. E eu ajudo principalmente mulheres, né, que querem se conhecer mais, que querem ressignificar a sua história, que querem olhar para as emoções, né, olhar para dentro. E isso eu faço através de várias ferramentas que me fizeram sentido no meu caminho também. E, enfim, eu acredito que tudo começa dentro, né? Então, se Com eu quero ter um relacionamento melhor, eu tenho que olhar para dentro. Se eu quero me conectar com o meu trabalho, eu tenho que ver quais são os meus valores, o que que eu realmente gosto, né? A vida financeira também reflete também isso. Então, tudo começa dentro, né? E Então, hoje o meu justamente trabalho é isso. esse é o grande poder dessa fala num dia como hoje, né? Que nós Então, que estamos dentro de uma... Por que escolhemos esse tema, né? Espiritualidade. Nós estamos percebendo o quanto que nós estamos levando a nossa vida de uma forma errada, né? Quanto mais trabalho, melhor sou. Quanto melhor do que o outro eu sou. Viver dentro de uma competição, esquecendo da solidariedade, da fraternidade e do quanto que o olhar para dentro, do quanto que eu preciso estar fortalecido para poder me doar para o outro, para poder ser alguém melhor para o mundo, é importante. Então a gente percebe o quanto que essa desconexão existe no mundo de hoje e posso compartilhar isso contigo por causa dos meus pacientes, né? E é isso que eu tanto quero hoje também, contribuir para a vida deles também, através da tua fala.
isso é perceptível, inclusive, quando a gente fala sobre estar mais saudável, né? Se eu quero me alimentar bem, é porque eu quero cuidar do meu corpo, da minha alma. Quando eu estou conectada com isso, eu consigo me doar muito mais, né? Com certeza, porque a gente é tudo, né? É isso que eu gosto de dizer. A gente é um corpo físico, a gente é um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo energético. Então, eu preciso cuidar desse todo, né? Com certeza. Olhar, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão olhando para isso, né? Não é à toa que a gente está em pleno domingo de manhã aí Sim, falando às 11 horas. às 11 horas. E um número mestre, né? Não, também não é por acaso esse número, né? Mas eu gostei muito, assim, quando tu me falou da live, principalmente do conteúdo, sabe? Porque é um assunto, assim, que me fala muito a alma, assim, é um assunto que eu gosto muito de falar, embora seja um assunto bastante amplo, né? E é um assunto muito relativo, assim, então o que eu sinto sobre espiritualidade pode ser totalmente diferente do que outra pessoa sente, né? Então a primeira coisa que é importante a gente falar aqui é, não tem certo e errado, né? E cada vez mais eu percebo isso, não tem certo e errado, tem só formas de ver, né? Então, para que quem também está assistindo a gente aí venha com uma mente aberta, né? Para enxergar outros pontos de vista, coloque os seus pontos de vista também, né? Porque eu acredito Vamos que adorar poder ouvir. Essa troca é muito importante, né? E tive uma pergunta, Andy, que acho que a gente já começa por essa, que é impactante e, na verdade, já é para a gente entrar um pouquinho melhor a respeito de espiritualidade mesmo. Recebemos uma pergunta sobre espiritualidade e religião. Está totalmente conectado com a religião? Ser espiritual significa eu ter fé em ser de alguma religião específica? Sabe, Mima, que essa é uma pergunta, eu acho que todo mundo se faz, né? Porque a gente conecta muito religião e espiritualidade. A gente foi criado olhando dessa forma, né? Então, assim, para eu ser uma pessoa espiritual, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que sentar lá em posição de lótus, né? Eu tenho que fazer yoga, eu tenho que ser uma pessoa 100% o tempo inteiro, né? E para mim, espiritualidade vai muito além disso, sabe? Eu acho que a espiritualidade é um meio, a religião, desculpa, é um meio da gente chegar na espiritualidade, mas não é o único meio, né? A gente vai falar mais sobre isso, assim, o que do meu ponto de vista é a espiritualidade. E eu, assim, já passei por várias fases, né? Com relação à religião, assim, não sei qual é que é a tua religião. Tu tem alguma religião? Eu sou evangélica luterana e te confesso que ao longo da minha vida eu tive vários momentos assim de, nossa, será que eu acredito nisso mesmo? Porque na verdade a gente vem de pequenininha, né, acompanhando a mãe na igreja, então tendo aquela fé, rezando, e que foi com certeza algo muito importante para o crescimento, né? Que nós vamos falar também sobre o poder da fé. Sim. E com certeza tem essa conexão. E aí, eu lembro muito bem do momento da minha vida que eu pensei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é nisso que eu acredito mesmo? Sim. E foi onde eu comecei a me escutar melhor, a ouvir melhor a Camila, o que dentro dessa luz interna tem para dizer. Sim. Então, eu acredito que a gente passe realmente por algumas fases, tem essa relação da infância, né? De como a gente veio essa educação. E depois a gente passa a se ouvir um pouquinho melhor e ter a sua crença específica. E a gente vai mudando, né, a forma de ver, assim, então, que nem eu também sou evangélica luterana de casa, né, minha família é evangélica luterana, e sim, eu ia muitas vezes na igreja quando era pequena, mas eu confesso, assim, que eu nunca me identifiquei, sabe, 100% nisso, assim. Mas claro que a gente, de alguma forma, a gente quer se moldar um padrão, né? Sim. Então, enfim, fiz a confirmação, tudo. Mas, assim, de alguma forma, né, meu lado pisciano sempre olhou as coisas de um jeito um pouco diferente também. Então, eu lembro de eu pequena conversando com o céu, né? Tanto é que eu tenho muita conexão com o céu, assim, eu lembro de a gente estar viajando de noite e eu estar conversando com estrelas.
Uma Uhum. coisa até um papo meio de louco, né? Mas Mas, é da tua infância, né? Porque quando a gente é sim, criança, na verdade, é essa imaginação que na verdade, se abre para o que tu é de verdade, né? Se tu sim. consegue se conectar com isso, é muito além. E eu lembro, assim, Mima, então, de acreditar em fadas, aquela coisa também um pouco da infância, né? Mas então eu sempre gostei desse lado mais místico, né? Uhum. Depois, na adolescência, eu já comecei a estudar espiritismo, né? Eu Uhum. me identifiquei bastante, mas com o passar do tempo, algumas coisas ali também começaram a não fazer 100% de sentido. Uhum. Depois eu estudei os mestres da Fraternidade Branca, que eu me identifico bastante, o budismo, a física quântica, ciências ocultas, enfim, Então tem a gente muita coisa, pode ser né? 1000 religiões, né? Tá tudo certo. Total. Então, assim, primeiro, não tem uma religião que é melhor do que a outra, né? Uhum. Tem identificação que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, que nem eu, teve uma fase que eu me identificava 100% no espiritismo. Uhum. Hoje eu, assim, acredito, eu respeito, mas 100% não me faz mais sentido. Né? Uhum. Então, assim, primeiro a gente muda muito o nosso olhar e a gente muda essa questão da religião, né? E é Mas, sim, até inconstante, essa mudança é eterna, né? Acredito que sim. a cada fase da vida a gente vai tendo isso, essas mudanças. Eu lembro Yeah. perfeitamente também do momento da vida, quando eu era pequena, eu estava conversando com a minha melhor amiga esses dias sobre isso. Uhum. Quando eu me dei conta que daquela coisa assim, nossa, mas a gente veio aqui, a gente vai morrer. E aí, a vida que eu tive aqui, meu Deus, o que eu aprendi na escola, o que vai ser disso? Eu lembro disso pequenininha. Quando eu Uhum. tive esse insight, assim, de, meu Deus, do que vai ser da vida, o que é depois, o que acontece depois. Então, foi muito pequena, realmente, que comecei a querer entender um pouco melhor tudo isso, pensar, será que existe vida além? O que eu tenho que fazer da minha vida agora? E isso com certeza contribui muito para a gente buscar o nosso propósito de vida, né? O viver o Total. aqui e agora melhor. E eu acredito, assim, muito, né, Mima, o quanto que tudo começa com as perguntas, né? Então, Sim, assim, quando eu começo muito. a questionar as coisas, quando eu começo a me perguntar, eu saio do modo sobrevivência, né? Daquele Uhum, acordar e trabalhar, casar, ter filho, morrer, né? uhum, Esse é o script da vida. Mas quando eu começo a me perguntar, mas será que é só isso, né? O que que tem além, né? Eu começo a buscar um sentido, eu começo a buscar um propósito. Isso uhum, quer dizer que eu já estou começando a despertar para alguma coisa que é maior, né? E eu vejo que isso tem muita relação com a espiritualidade. Eu queria dar um sentido para a vida, né? O ser ó, humano é a única espécie que pensa além, né? uhum, Então, assim, que pensa em dar realmente um sentido para a própria vida. Eu acho que o uhum, começo de tudo são as perguntas. E até assim, se a gente for pensar a palavra religião, né, vem de religare, né? Então, uhum. o que que eu tirei assim de tudo isso, de todos esses estudos e tudo mais, que na verdade é o ego querendo entrar dentro de uma caixa, né? Então, assim, querer Uhum. conhecer o que a gente tem que mais sentido pensar, né? E o que que eu tirei de tudo isso é não interessa a religião que a gente tem, desde que ela te conecte a alguma coisa maior. Desde Uhum. que ela floresça em ti o teu melhor, desde que ela te faça conectar com o todo, né? Que é tudo que existe, tudo que há. Então, esse é o propósito, né? Então, o Uhum. religar e da religião, como eu disse, é o religar com alguma coisa maior, né? Uhum. E se a gente for pensar assim, né, Mima, todo mundo já chega conectado, né? A gente vai Sim. crescendo isso, a gente vai falar ainda mais sobre isso, assim. Mas que é a energia mais espiritualizada, né, do que uma criança quando nasce, Uhum. do que um filhote, né, Uhum. do que a natureza. E assim, uma criança quando nasce, ela tem religião, ela tem a consciência de que ela tem uma religião? Não tem, né? E Uhum. mesmo assim, que é uma energia mais autêntica, uma energia mais amorosa, uma energia mais generosa do que uma criança, Mais pura. mais pura, né? Tanto é que a gente fala muito, ai, um anjinho, né? Olha ali um anjinho dormindo. Sim. Né? Então, assim, a gente já veio com essa conexão. Só que a gente vai esquecendo, né? Uhum. E justamente esse é o grande propósito dessa live, é conseguir instigar melhor nas pessoas, mexer um pouco melhor nisso, porque tá faltando espiritualidade no mundo.
Sim. E dessa forma particular de cada um, assim como o respeito ao próximo, o respeito àquilo que tu crê e a forma que eu conduzo isso e como eu me entrego para tudo, né? Então, eu quero tentar despertar ao máximo e a tua ajuda aqui, teu compartilhamento aqui é de uma grandiosidade extrema, realmente. Todo mundo tem, né, um pouquinho para compartilhar dentro daquilo que acredita, assim. Mas é isso, sabe? A gente falou assim, o quanto que tá faltando a espiritualidade. Eu concordo que tá faltando. A gente tá num mundo muito mais de ter do que de ser, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu fico muito feliz porque até é um paradoxo, assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente sente que tá faltando, eu sinto que tá voltando, sabe? Assim, até é uma coisa louca, assim. Por exemplo, eu saio aqui nas ruas e tem as bancas, né, na calçada. Então, assim, da onde que há um tempo atrás a gente ia ver tanta revista sobre bem-estar, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, né? Querendo ou não, a gente tem 26 pessoas aqui agora online querendo, né, se conectar com esse assunto. Então, assim, até que ponto que realmente tá faltando, né? Eu acho que a gente tá voltando a esse religar, sabe? A gente se desconectou por muito tempo. A gente acha que o mundo tá um caos, né? Sim. Mas eu acho que sempre é uma faz oportunidade, né? Uma então, grande assim, oportunidade. eu sinto, Mima, que é como se a gente estivesse agora colocando luz num porão escuro, sabe? Então, assim, coisas que há muito tempo estavam escondidas, que há muito tempo a gente não via, agora a gente tá vendo, mas a gente precisa limpar, né? Isso é tudo, assim, tanto os nossos próprios processos, né? Essa quarentena tá colocando muito à prova os nossos processos, né? Não tem ninguém que não tá olhando para dentro de alguma forma, não tem ninguém que não tá tendo que colocar um significado na vida, mas e aí, para que serve tudo isso? E o quanto que esse momento, para algumas pessoas, e preciso dividir isso contigo, porque já tive, inclusive, alguns relatos de pacientes, de amigos, inclusive, que são pessoas que passaram a olhar para dentro e se deram conta do, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu estou nesse mundo, qual é a minha contribuição, qual é o meu propósito. E, na verdade, o que a gente tem para dividir é que se tu está instigando isso, já está amadurecendo. Exatamente. Né? Tu já está se conectando contigo e isso é um processo. Realmente leva tempo. Não vou acordar amanhã, né? Leva a vida inteira. E se bobear, a gente não termina nessa. Não é à toa que a gente tá aqui de novo, né? É como tu mesma falaste, né? Agora eu estou a Andy e tal, né? Porque estamos em constante evolução, realmente. Então, tá tudo certo. Eu senti essa aflição. Eu senti que daqui a pouco tô um pouco perdido, né? Meu Deus, será que eu tô fazendo da forma correta? E é um processo, tá tudo certo, existe essa evolução. É total, é um processo para a vida inteira, né? E eu acredito assim muito, né? Ixi, nessa vida nem sei se a gente termina muita coisa, mas a gente começa, já é muita coisa. Mas assim, né, Mima, eu acho que é um momento que muitas pessoas estão se perguntando até as áreas da vida, né? Então, assim, agora casais que estão juntos, mas será que é esse relacionamento que eu quero, né, manter? O trabalho, gente, eu em casa, e aí eu vou ter que ressignificar o meu trabalho, eu vou ter que pensar em coisas diferentes, né? Então, assim, por mais que tá tendo dor, tá tendo ansiedade, tá tendo medo, tá tendo tristeza, e não tem uma pessoa que não tá sentindo isso, né? Porque, queira ou não queira, a gente tem um inconsciente coletivo e a gente se conecta com esse inconsciente coletivo. Ao mesmo tempo, eu sinto que tá florescendo alguma coisa maior que antes a gente não tinha tempo para pensar, né? E a gente sente essa conexão dos outros, né? Eu falo, inclusive, eu já chego a falar assim para os pacientes, nossa, parece que tem uma pressão universal, assim, olha, todo mundo, vamos enxergar essa luzinha de dentro e vamos se conectar. É incrível, parece que tá todo mundo se conectando muito mais, né? Com certeza. Então, assim, tá sendo desafiador para todo mundo, mas ao mesmo tempo a vida tá ao nosso favor sempre, né? Então, assim, talvez hoje a gente não perceba o que é que tá acontecendo. Acho que ninguém tá sabendo muito bem o que tá acontecendo, né? Mas eu acho que se a gente olhar depois, daqui a um tempo de trás para frente, vai fazer muito sentido, sabe?
E aí, voltando, né, Mima, para a parte de religião, a gente já foi longe aqui. A gente Aham. pela quarentena, né? Amiga, a gente já Mas, passou 20 minutos aqui. ixi, boa, né? Essas duas, quando começam a falar, né? Aí a gente vai misturando, né? Mas é isso, né? A espiritualidade não é racional também. Então a gente vai sentindo o fluir, né? Mas eu vejo, assim, a espiritualidade como o todo, sabe? Até uma analogia, assim, que eu gosto de fazer Uhum. é... Eu sinto a espiritualidade como um oceano, sabe? Um oceano profundo, não tem fim. Quanto mais a gente adentra, mais a gente vê que tem coisas para entrar, né? E a religião eu já vejo assim como... Eu pego essa água do oceano e eu coloco num aquário, né? E esse Uhum. aquário, ele pode ser redondo, ele pode ser quadrado, ele pode ser retangular, pode ter vidro azul, pode ter vidro transparente, pode ter peixe, pode não ter, né? A água que eu tirei do oceano é do oceano, mas tem uma forma, né? Então, assim, o que que eu vejo? A espiritualidade é uma forma da gente sentir, a religião é uma forma da gente sentir essa espiritualidade. Que lindo! Eu amo as tuas analogias. E é isso, assim, né? Então, eu vejo, assim, que com relação à religião é a gente se perguntar quais são os frutos que está dando, né? Uhum. Está dando frutos de paz, eu estou me tornando uma pessoa melhor, reconhecendo, sim, aquilo que eu preciso trabalhar. Eu acho que não é a gente colocar um tampão, né, nas sombras e dizer que agora eu sou perfeita, porque a gente tem coisas para trabalhar para sempre, né? Uhum. Constante evolução. Exatamente, mas é ver assim essa conexão que eu tenho com essa crença, com esse dogma, com essa religião. Isso está me expandindo, né? Uhum. Então, assim, de alguma forma eu sinto esperança, eu vejo que o outro é uma conexão de quem eu sou também. Uhum. Eu sinto amor, eu me sinto bem quando eu vou nesse lugar, quando eu estudo isso, ou eu sinto contrair, eu me sinto culpada, eu sinto que eu peco em tudo, né? Então, Uhum. quais são os frutos que essa religião está trazendo? O teu sentir é que vai dizer. Se isso Uhum. está te fazendo bem, segue em frente. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, precisa ter essa conexão com a religião, até como meio de se conectar com esse todo, Uhum. né? Mas eu vejo assim muito o quanto que é importante a gente também não gerar a separação, sabe? Porque de alguma forma, quando eu acredito muito em alguma coisa, pode ser que eu pense que aquilo que tu acredita é. Não, o que eu sou de tal religião e tu é de tal, então eu sou melhor Não que podemos tu, nem a gente conversar. é diferente. Então gera uma separação. Eu acho que Uhum. espiritualidade não é separação, é uma Uhum. integração. Na Né? Então, verdade, assim, a palavra respeito faz parte da espiritualidade, né? Então, eu ser espiritual é eu saber perdoar, é eu ter um olhar de amor para o outro, é eu ter respeito pelo outro. Então, isso faz parte daquilo que está me fazendo bem, né? Daquilo que é quando eu estou plena, realmente, leve. isso. E assim, né, uma coisa que eu gosto também de falar que assim como a água, né, tem como caminho chegar no oceano, a gente também tem como caminho chegar nesse espiritual, que a gente já é, Uhum. né? Uhum. Então, assim, de uma forma e outra, a vida vai te levar para isso, seja através da religião, seja através da vida em si. Né? Eu acho Uhum. que não tem professor melhor do que o nosso dia a dia, né? Mas a gente vai chegar nesse todo porque é o que a gente é, né? Não tem como Uhum. chegar em outro lugar. A religião é um meio super importante, super válido, mas eu acredito que não é o único meio. Então, se a pessoa não tem uma religião que acredite, está tudo certo. Isso Uhum. não torna ela menos espiritualizada, né? Uhum. E aí entra também o papel da fé, Sim. né? Que nós colocamos também como, da importância de falar sobre ele. E eu queria destacar que eu estudo muito e adoro estudar os povos mais longevos do mundo, que são as pessoas que vivem mais de 100 anos. E é muito interessante porque um dos pontos principais, existem 9 poderes que eles costumam fazer, como da alimentação, vários pontos, e um deles é ter fé. Então, realmente, o poder da fé te faz viver mais, te faz olhar para o mundo com essa plenitude, com essa paz. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o poder da fé. E assim, né, que nem tu falou, o poder da longevidade, né? E hoje a própria medicina integrativa está estudando muito a espiritualidade, né? Então, cada vez mais a gente vê que a ciência e a espiritualidade elas estão se aliando,
né? Isso Muito. por si só já é um baita crescimento, Eu né? fiz um post sobre gratidão e o que eu encontrei de artigos científicos Sim, já está sendo comprovado hoje. maravilhosos. E eu vou te falar que ultimamente nos congressos porque geralmente os congressos de nutrição são nutrição e medicina, né? E eu sempre vou nesses de longevidade. E foi muito interessante porque no último congresso teve um neurologista que ele apresentou que ele faz meditação ele é cirurgião da cabeça. Ele faz meditação com os pacientes que vão passar pelo processo cirúrgico antes da cirurgia e o tempo de internação reduziu absurdamente. Imagina a delicadeza de uma cirurgia dessas, né? O risco que se corre numa cirurgia dessas. Então, a gente vê que a medicina está respeitando muito mais. A gente até já não usa mais a medicina alternativa, porque na verdade não é alternativa, é principal, né? Então já se fala muito mais sobre medicina integrativa, nem se usa mais alternativa, né? E cada vez, até, eu não sei qual é que é a universidade que está colocando a espiritualidade como matéria, né? Na faculdade em si. Então, olha, sim, imagina! Tá expandindo, né? Eu vejo assim que o quanto que o papel da fé em si na saúde, né? O quanto que isso melhora a imunidade, né? Os sentimentos positivos, o quanto que melhora a nossa imunidade. Enfim, né? E o quanto que também ajuda na cura, no processo de cura, né? Ou em casos que não tem o que fazer mais, né? Quando já é paliativo, quanto que isso também ajuda a pessoa a fazer uma passagem mais tranquila, né? Então, assim, cada vez mais eu acho que os médicos também estão se abrindo para falar mais sobre isso, né? Tem o questionamento ali com o paciente, o que é que tu acredita, né? E trazer essa visão do que ele acredita, né? No consultório, porque isso a gente já sabe o quanto que ajuda, né? E isso já é um baita impacto positivo aí na medicina, né? Mas, assim, quando eu penso em fé, fé tá ligada em confiança, eu acho que tá bastante ligada em confiança, assim. E até quando... Veio uma pergunta, né? Do fé tá ligada em confiança. Mas, assim, até quando eu penso em fé, né? Quando eu tava pensando sobre isso e sentindo sobre esse tema, me veio muito, Mima, o dia em que eu soltei de tirolesa pela primeira vez. Olha! Né? E assim, me veio aquela imagem de eu subindo aquela estrutura, né? Uma estrutura enorme. A tirolesa, ela ficava a 30 metros do chão. Né? Então, assim, Opa! Oi! fora... Deu, voltou. Ixi, disparou meu alarme justo agora. Se disparar, eu paro aqui de novo. Mas, então, assim, a cada vez que eu ia subindo aqueles lances de escada, o ego ia cada vez mais, assim, o Gu tá me chamando. Será que não caiu fora, né? Não, tô te ouvindo. Tá certo. Então, assim, quando eu ia subindo aqueles lances de escada, né? Eu pensava, putz, pra que eu procurei isso, né? Sim. O ego, né? Indo assim pro desconhecido. Então, pra que não fiquei lá embaixo no seguro, né? No tranquilo, pra que eu tô subindo isso daqui? Eu vou saltar. E se der errado, e se cair esse negócio, eu cair lá de cima, né? Então, assim, eu vejo... E aí, cada vez mais que eu ia me aproximando, né? Que chegava a hora de pular, que eu via que não ia ter aquele chão, né? Vinha o medo, né? O medo que é o contrário da fé, assim. E aí, quando chegou a hora de saltar, eu lembro que eu corri, né? Era muito mais fácil sair correndo do que eu ir caminhando devagarzinho. Então, se é pra ir, vamos ir de uma vez, né? Rápido. Então, assim, eu saí correndo e eu saltei. E foi a melhor sensação que eu tive, assim, de muito tempo. Dá os confiança. Da coragem, a adrenalina que dá, a sensação do vento bater no rosto, né? Então eu vejo assim o quanto que a fé tem essa conexão, porque a fé no dia a dia, quando a gente está seguro, quando a gente está tranquilo, é fácil dizer que eu tenho fé. Agora, quando eu tenho que saltar para alguma coisa desconhecida, quando que eu tenho que fazer um novo, quando eu não sei o que vai vir depois, aí é que vem realmente o papel da fé, né? Então, para mim, é esse o dar o passo que Deus coloca o chão, né? Então, esse para mim é o papel da fé. E se a gente for pensar, a gente tem que ter fé desde o início da vida, né? Então, assim, se a gente não largasse as mãos, né, do pai e da mãe na primeira caminhada, se a gente não deixasse o colégio, que era um lugar até então seguro, ou até mesmo o primeiro dia de aula, né? Eu lembro que do dia que a minha mãe me deixou
Lá no Sim. primeiro dia de aula era tudo novo, né? Então, assim, quem são essas pessoas e agora, né? Esse ambiente que até Uhum. então na minha consciência era inseguro, né? E o primeiro dia de trabalho, né? A primeira viagem de avião, que a gente tem que É. confiar que tem piloto ali, né? Que a gente não tem controle. Então, é nesses momentos que vem a fé. Uhum. Eu ouvi uma frase do Cortella, que ele fala que uma forma de renovar a fé é acreditar no impossível. E eu acho que tem tudo a ver com a analogia que tu fizeste agora, né, sobre o saltar na tirolesa. Tem tudo a ver com o momento que a gente está passando agora. Então, quando a gente tem essa esperança, quando a gente tem essa credibilidade de que vai dar certo, né? E não realmente ter esperança é a melhor forma de renovar essa fé. Total, e eu vejo assim o quanto que a fé, de alguma forma, ela dá um colorido para a vida, né? Porque imagina se lá atrás eu deixasse o medo tomar conta, eu não tivesse essa fé de largar o braço da mãe e do pai para dar o primeiro passo, eu confiar que tem um piloto guiando o avião, né? Eu confiar que esse trabalho que eu estou indo agora é melhor do que o anterior e que está sendo tudo novo, mas eu não sei como é que vai ser. Então, Uhum. quanta coisa me privaria de viver, né? Então, assim, eu vejo muito o papel da fé como um meio da gente experienciar. A gente tem que se permitir experienciar. A vida Uhum. é um conjunto de experiências, né? Agora, se eu ficar só no conhecido, no seguro, eu não vou ter essa Uhum. confiança, né? Essa possibilidade de seguir adiante. Então, eu vejo De evolução. a fé como essencial, né? Maravilhoso. Nós colocamos também sobre o autoconhecimento e acho que agora a gente já começa a falar sobre isso, senão a gente não vai conseguir falar sobre ele, né? Que já estamos passando bastante Gente, tempo. Tem muito eu vou. comentário lindo, tá? Tem muita gente Ah, compartilhando, a gente tá lendo aqui, incrível, a Régia colocando muito. sim. Acho que ela acompanha muito as tuas postagens também, né? Minha amiga, né? De alma. Ah, Não é podia que ser tu, diferente. olha, não é difícil viciar no Instagram da Empoder Astral, né? Ah, Porque a gente parece que eu acordo de manhã e eu quero abrir lá e ter algum post para querida. ter alguma mensagem boa para o dia. E Ai, vamos falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento, esse despertar, que eu acho que tem muitas pessoas passando por esse momento agora e tu tem muito para contribuir nesse sentido. Mima, eu queria antes dar uma introdução, assim, porque eu acho que para a gente Uhum. chegar nessa questão de autoconhecimento, eu queria dar uma entradinha na questão da espiritualidade em si, né? O que para mim é espiritualidade? Quando a gente pensou nesse tema, né? Eu pensei, nossa, é um tema que eu gosto tanto de falar, mas é tão amplo, né? O que é a espiritualidade? Porque a gente se acha uma pessoa, né, que, estou vivendo de alguma forma espiritualidade, Uhum. eu sinto, né, isso, mas quando eu tenho que falar sobre isso, trazer para o racional é mais complicado, né? Então, assim, logo quando a gente colocou esse tema, o que eu pensei é o que não é espiritual, né? Para começar. Então, assim, Uhum. quando eu sei que tem um todo maior, que pode ser Deus, que pode ser o nome que a gente quiser dar, pode ser Buda, pode ser universo, pode ser inteligência suprema, enfim. O nome não interessa, né? Quando eu sei que tem esse todo que criou tudo, né? Quando eu sei que tudo é energia e a física quântica hoje já comprova isso, o que não é espiritual, né? Então a gente Uhum. começa por aí, assim. E se a gente for pensar, né, Mima, a gente já vem muito ligada com essa espiritualidade, como a gente já falou, né? Uhum. Então o bebê logo quando nasce, ele já está conectado, né? Mas então a gente vai se desconectando dessa espiritualidade, porque a gente vai criando um ego, a gente vai se sentindo separado de alguma forma, né? Até por causa da forma que a sociedade estava até então, que é essa pressão do quem faz mais, do quem pode mais, de quem trabalha mais, e acaba que a gente se conecta mais ainda Sim. quando entra dentro desse ritmo, né? E assim, Mima, o que eu sinto, né, com relação à espiritualidade? Eu gosto de fazer analogias que eu sinto que é mais fácil também da gente se Compreender. conectar de alguma forma, né? Mas eu vejo assim que no início só existia esse todo, só existia essa consciência, né? Então assim, tinha uma grande esfera de luz, né? Brilhante, perolada, enfim, que pode ser Deus, pode ser o nome que a gente quiser dar, como eu já falei. E essa inteligência que tudo criou, ela resolveu se experienciar, né? Então ela Uhum. pegou parte dessa energia e criou os planetas,
Da luz dela, ela criou as estrelas, ela criou os cometas, ela criou a vegetação, as matas, os céus, os animais, né? E por fim ela criou os seres humanos, né? E assim, para ela criar os seres humanos, ela decidiu que aquele ser que estava vindo como ser humano precisava experienciar as emoções, né? E para a gente experienciar as emoções nesse planeta que é dual, a gente precisava usar uma roupa especial, assim. É como que quando eu vou para o espaço ou quando que eu tenho que fazer um mergulho, né, eu tenho que vestir uma roupa especial, né? Então ele trouxe para gente o personagem, que é a roupa da Ândia, que está usando agora, é a roupa da Mima, é a roupa da Régia, é a roupa da Nessa, é a roupa da Laila, né? Então, assim, cada um de nós, na verdade, é esse personagem que está vivendo essa experiência humana, né? Mas assim, a gente não é isso. Essa roupagem que a gente está usando, ela tem o corpo físico, né? Que é esse que eu estou vendo. Ela tem o corpo energético, ela tem o corpo emocional, o corpo mental. Tudo isso faz parte da roupagem de quem eu estou agora, né? Na verdade, eu não sou isso. Quem me criou tá lá, né? É esse Deus que pegou essa energia e colocou essa energia em mim. Hoje, né, a medicina indiana, a medicina chinesa, fala muito dos os meridianos, os nadis, né, que são fluxos de energia que a gente recebe todos os dias e que é o que nos mantém vivos. Né? Então, se a gente for pensar, essa energia nos mantém vivo o tempo inteiro. Né? Então, assim, a gente carrega essa luz, a gente carrega esse espiritual dentro de nós. Né? E, Que é poder. Total. E aí, assim, a gente nasce conectado, como a gente já falou, e aí a gente vai escutando desde pequenininho. Então, ai, não é legal tu ser assim, seja diferente, seja como fulano, seja que nem ciclano. Ai, que feio sentir isso, né? Então, a gente foi vendo que eu ser como eu sou, muitas vezes não é bem recebido, e eu preciso me moldar a uma sociedade, né, para me sentir amada. E isso vai fazendo com que eu crie camadinhas de proteção para não entrar em contato com essa dor, né? Então a gente foi cada vez mais criando camadinhas que foi me distanciando dessa essência que é quem eu naturalmente sou, né? Quem eu já vim sendo, mas que eu fui me esquecendo. Então, assim, o que eu sinto sobre espiritualidade, até tu colocou no texto ali, né? Que muito mais do que o aprender o que é espiritual é a gente relembrar. Né? Então, assim, é cada vez mais eu ir tirando essas camadinhas que eu fui criando, né? Para que assim eu consiga chegar a essa essência, que é quem eu sou. E aí sim entra essa conexão com o autoconhecimento, entra essa questão do cuidado emocional, né? Por quê? Quando eu olho a minha história, quando eu vejo os meus gatilhos, então assim, quando o outro me faz alguma coisa, aquilo ali me incomoda, por que tá me incomodando? Qual é a dor que tem aqui, né? Então, assim, quando eu aprendo a me conhecer, quando eu aprendo a me amar, porque afinal eu sou esse personagem desse todo que me criou, né? Como eu posso não me amar se esse todo me criou, né? Então, assim, quando eu me olho dessa forma, quando eu olho que tudo, na verdade, é uma experiência e que vai que passar. tem algo maior e que eu vai estou passar. em prol de algo maior. Então, assim, um dia eu vou voltar para esse todo. Isso aqui, por mais que eu sinta que é uma realidade, é um sonho. Uma coisa até meio louca da gente falar, mas é projeção da mente tudo, sabe? Então, assim, acho que o papel do autoconhecimento é muito esse relembrar. E principalmente eu sinto que a espiritualidade, ela floresce na gente quando eu me permito ser quem eu sou. Então, assim, quando eu aprendo os meus valores, quando eu aprendo o que eu gosto, né? Então, assim, eu posso aprender aos pouquinhos a realmente expressar a forma que eu sou. Aí a espiritualidade, ela consegue ser canalizada através de mim. Porque, assim, o que eu sinto, Mima, é que o universo como um todo é um grande quebra-cabeça, sabe? E, na verdade, tudo que a gente está vivendo aqui é um jogo, né? Da vida, assim, não é uma realidade total. E quando eu me expresso da forma que eu sou, quando eu coloco o meu propósito no mundo, quando eu coloco a minha essência, esse todo ganha, porque não vai ter outra pessoa igual. A digital da gente já fala isso. Então, assim, não adianta eu querer pegar o teu lugar, não adianta tu querer pegar o meu, que o quebra-cabeça não vai estar completo. Então, assim, a gente ganha enquanto espiritualidade quando cada um coloca a sua essência no mundo. Né? E para colocar essa essência, eu preciso estar fortalecido, né? Esse fortalecimento faz parte desse processo para eu conseguir expressar.
E eu preciso buscar o autoconhecimento, né? Seja Uhum. através de terapia, e nem precisa ser terapia, a gente se conhece o tempo inteiro se a gente quiser, tá aberto aí, Uhum. né? Uhum. Quando aos pouquinhos eu aprendo a ficar mais presente, né? Uhum. Sair um pouco do jogo da mente é super desafiador, porque a gente tá o tempo inteiro entrando na cabeça. Uhum. Então, assim, a gente já cria um filme do que vai ser, do que não vai ser, e meu Deus do céu, e a gente começa a entrar na pira da cabeça. Quando a Uhum. gente começa a olhar, mas o que é real? O que está realmente acontecendo agora? A gente sai um pouco desse jogo mental. Né? Uhum. E então, assim, se a gente for pensar, Deus está dentro de cada um de nós. Né? Uhum. Quem está aqui também, se quiser fazer um exercício, né? Quem em ti agora está respirando? Uhum. Quem em ti agora está fazendo teu coração bater de forma ritmada? Quem em ti criou a pele para te proteger do meio externo, né? Quem em ti está fazendo a digestão do café da manhã, do que tu Uhum. comeu? Tu precisou pensar para fazer isso? Tu precisa pensar, não, agora eu tenho que fazer meu coração bater para eu ficar viva. A gente não Uhum. tem que fazer isso. Então, assim, tem um todo cuidando da gente o tempo inteiro e a gente esquece, Uhum. né? E, então, assim, eu vejo que Deus é muito a proteção, né? Uhum. Deus é muito o crescimento. Se a gente for pensar, tudo cresce, né? A natureza tem a tendência de crescer. Uma pequena semente vira uma grande árvore, Uhum. né? E tem a cura, a gente se corta em pouco tempo, né? Normalmente aquele ferimento vai ir se fechando sem que a gente precisa fazer muita força para isso. Uhum. Deus é nutrição, então o que que faz uma mãe produzir leite logo quando ela pare, né? Uhum. Por que é que uma mãe libera ocitocina, o hormônio do amor? O que que nela faz ela fazer isso? Ela não precisa pensar para fazer isso. Uhum. E o Né? quanto essa conexão, quando eu estou ligado com isso, eu consigo realmente respeitar melhor o meu corpo, né? E dar para ele realmente o que ele quer para crescer, evoluir dentro dessa paz. É incrível, porque tem a história de uma paciente em específico que, antes de começar o processo da quarentena, ela estava em um processo de compulsão alimentar. Ela estava tendo alguns episódios. E foi incrível, Andy. Durante o período da quarentena, que ela conseguiu olhar para si, que ela conseguiu se escutar, promover o autoconhecimento, a melhora que ela teve na sua relação com a comida, em entender quando estou satisfeito, quando quero mais. Então, é ouvir o teu corpo, o teu organismo tá ali falando sobre ti, essa luz interna tá falando o que ela quer. E quando a gente se conecta com isso, fica muito mais fácil de cuidar do organismo realmente como ele deve, né? Sim, porque de novo, né? Tudo começa dentro, né? Uhum. Então, por que que é que eu estou buscando muitas vezes a fuga na comida, né? E aí entra o papel muito do autoconhecimento, é olhar para mim, né? Uhum. E assim, então, Mima, né? Para concluir o tema aí da espiritualidade, assim, de uma forma geral, Uhum. o que eu sinto sobre isso é que a espiritualidade é um transcender do eu, né? E isso se faz das coisas simples. Então, assim, a gente não precisa ir para o alto de uma montanha e ficar lá rezando em meditação, Sim. né? A gente faz isso muitas vezes no dia a dia, porque a Uhum. gente já é isso. Isso que a gente tem que lembrar, a gente já é. A gente precisa só tirar essas camadinhas Uhum. para ter contato com a essência. E não é assim, é uma coisa fácil. Então eu só preciso tirar a camadinha. É uma forma de falar. Isso é processo para a vida inteira. É E descobrir o que faz feliz, o que faz Exato. teu coração vibrar, e a gente sente isso, né? E é aquilo, a felicidade para mim é diferente do que é a felicidade para ti. E isso é o autoconhecimento. E até isso, assim, é uma coisa que eu pensei muito, quanto que para mim a espiritualidade está muito ligada ao prazer, está muito ligada à felicidade, né? E se a gente for pensar, assim, se hoje eu te perguntar, né, qual foi o momento mais feliz, assim, para ti? Vem alguma coisa Minha na mente? vida. É. Nossa, tem vários. Ai, tem que dizer um. Não, enfim, de uma forma geral aí. Olha, o dia da minha formatura, com certeza. É um dia muito feliz, com toda a minha família junto. Foi um momento de conquista. E, como eu já disse para ti, eu literalmente amo o que eu faço e tenho certeza que esse é o meu propósito de vida, né? Na inconstância, porque, na verdade, sempre em evolução. Isso. Então, esse, sim, com certeza foi um momento muito feliz.
Eu sinto assim muito, Mima, que os momentos mais felizes da minha vida foram os momentos mais simples, sabe? Uhum. Então, assim, eu me lembro um dia que eu estava voltando da estética de tarde, quando eu trabalhava na estética, e tava um dia super ensolarado, céu azul, e aí eu olhei para aquele morro, aquelas árvores, sabe? Deu aquele momento, sabe? E é Uhum. isso, Momento A. sabe? Momento A. Então, assim, às vezes é um cheiro de café, às vezes é eu olhar para o céu, eu me conectar com o mar. Às Uhum. vezes eu olhar pro meu filho, é uma risada gostosa que ele me dá, isso é que me Aqui, conecta com um todo, segundos, né? São sabe? Então, segundos são segundos, de exatamente. Então, a vida. espiritualidade é isso. São esses segundos, são esses lampejos, sabe? Assim que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Isso é a espiritualidade. É quando a gente se conecta com alguma coisa que sai do racional. Uhum. Como pensar, agora eu não preciso de mais nada, é isso, Uhum. Que te sabe? dá o poder de se sentir vivo de verdade, né? Isso. Amém. Lindo. E aí, assim também, eu não sei se tem alguma pergunta aqui ou não. Ai, só elogios. Todo mundo se conectando Querido. super. Podem mandar suas perguntas também, tá? A gente vai adorar ver a contribuição. Temos poucos minutinhos, na verdade, né? Temos Eu apenas acho que até 10 minutinhos. uma forma da gente ir para finalização, né, Mima? É a grande pergunta, tá, mas e aí, como que eu faço para me conectar com isso, né? Uhum. De forma mais prática, assim, né? Não só trazendo para o sentir, para, enfim. Então, assim, primeiro, né, não tem muito como a gente se desconectar, porque a gente já é isso, né? Uhum. A gente tem que se relembrar. Então, assim, ao longo da nossa Dá vida, a a gente vai chance de. mais esquecer do que lembrar, né? Então, assim, são esses lampejos dessa relembrança, mas aí eu já esqueço de novo. Aí, em algum momento, né, num segundo eu me lembro de novo, e aí eu esqueço. Né? Então, esse é o movimento da vida e tá tudo certo, isso faz parte do jogo da existência. Uhum. Mas, assim, é muito fácil a gente ter a espiritualidade, que nem a gente falou, no alto da montanha, mas eu, no dia a dia, quando eu, né, não me sinto muito bem no meu trabalho, quando eu tenho um colega que me desafia de alguma forma, quando me falta dinheiro, quando eu perco o emprego, aí é que entra, né, o Uhum. papel da fé e o papel dessa conexão com alguma coisa maior, né? E aí entra a confiança de saber que se eu tenho um todo que está respirando em mim, que está batendo no meu coração, né, que está cuidando de alguma forma da minha sobrevivência aqui, será que esse todo também não está cuidando da minha vida, do que vai ser? O que eu vejo como desafiador agora? Será que não pode ser uma grande bênção daqui a um tempo? Uhum. E aí, claro, que tem ferramentas aí para gente trabalhar essa conexão, né? Uhum. A própria alimentação já é, né? Uhum. A forma como eu me alimento, a gente fala muito sobre o mindful eating, que é uma Uhum. meditação durante o período da alimentação, né? Não comer sem pensar, é comer dando tempo de o organismo te dizer se está gostando daquele alimento ou não, se isso está te fazendo bem ou não. Então, aí já é um exemplo. E Com vamos à certeza. outra. Isso já é um exercício de presença, né? Que é uma das coisas que eu coloquei aqui também. É eu sair dessa mente que tá rodando o filme o tempo inteiro na minha cabeça, né? E voltar para aqui e agora. Então, por exemplo, que nem quando tu falou da questão da comida, quando eu me coloco presente para comer aquela comida, quando eu me coloco presente para lavar uma louça, né? Até tem uma Uhum. frase assim que fala muito: quando você está no banho, certifique-se de que você está no banho. Uhum. E é Nossa. super real, assim, porque a gente Sim. cai fora da realidade o tempo inteiro. Então, assim, a Uhum. gente fazer esse exercício de colocar, de nos colocar na presença, de saber que muitas vezes aquilo que a gente está sentindo é só, na verdade, um reflexo do jogo daquilo que a nossa mente está falando. Mas Uhum. o que está acontecendo aqui agora de perigo? Eu estou sentada, eu estou bem alimentada, eu estou tendo ar para respirar, então, na verdade, não está acontecendo nada. É a minha Uhum. cabeça que está falando. Então, trazer essa presença. E é desafiador para todo mundo. A gente entra na mente muito fácil, né? Uhum. E aí entra, assim, também a questão de se permitir ser humano, né? Se permitir também sentir as emoções e ver que tudo é um processo, né? O Uhum. processo de autoconhecimento, o processo de se conectar, de se relembrar, vai para a vida inteira e não tem certo e errado. A gente está aqui para experienciar também as emoções, né? E fazer delas o melhor que a gente pode. Se agora a gente não pode fazer talvez o melhor, tudo bem. Em outro momento, a gente talvez consiga, né? Uhum.
Enfim, o próprio exercício físico, né? Às vezes tem exercícios que te coloca tão no fluxo, que te coloca tão presente, que já é um exercício de meditação também, Sim. né? A própria arte, agora eu voltei a pintar também. E eu vejo assim o quanto que isso me O desconecta cozinhar. o cozinhar. Exatamente, E quando a eu gente coloco fez o uma amor live. na comida, né? A gente fez uma live sobre cozinha terapia. E foi justamente isso. A gente falou sobre a arte que é, né, a cozinha e o quanto tu te conecta ali. Existe uma magia por trás de tu descobrir qual tempero tu gosta, qual é o jeitinho que tu gosta de apresentar para os teus olhos, assim Uhum. como oferecer para o outro, né? E buscar ter coisas de prazer, né? Então, assim, fazer coisas que tu gosta, se conectar com aquilo que te faz sentido, né? Não tem coisa mais espiritual do que isso, né? Uhum, Então, assim, sim, se te fizer sentido se conectar com alguma religião, cuidar da tua energia, né? uhum. E estar com a natureza, né? Não tem nada mais também tranquilizador do que estar na natureza, né? Nos faça Olhar para a natureza. isso. Então, assim, Olhar são para a luz formas. do sol, tudo que na verdade passa tão automático no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está naquela rotina frenética de trabalho, que a gente deixa isso tudo passar sem ter toda aquela paz e usar e receber toda essa energia que pode vir dali, né? E Estar com aí quem entra de gostamos, alguma forma até Desculpa, Mima, te cortei. a Nessa colocou estar com quem gostamos. Isso aí. E é isso, né? Se conectar com essas coisas simples, assim, né? Uhum, Então, não vai muito no racional. A espiritualidade é o sentir porque já é o que a gente é, né? uhum. E a gente esquece muitas vezes isso, Maravilha. né? Tu tens alguma Sim, dica de meditação para quem quer começar também? Sabe que eu sim. acabo compartilhando com os pacientes alguns aplicativos, né? Que são alguns aplicativos que eu gosto de usar também. E então vejo o quanto contribui para eles e eu gostaria de uma opinião tua também. Hoje tem vários aplicativos aí gratuitos, né? Que a gente pode acessar. Até se alguém quiser, depois me manda, eu envio, assim. Mas uma coisa que eu quero trazer até de bônus aqui para essa live. Eu gravei uma meditação guiada, né, de encontro com o eu divino. E a história dessa meditação é uma história bem interessante, assim. Até então eu não tinha pensado em fazer ela. Uhum. Não estou acostumada a fazer, né? Ainda é uma coisa nova para mim. Mas eu fiz esses dias um atendimento onde um mentor amigo me passou essa indicação e disse: tu precisa, no final dessa live, enviar essa meditação. Uhum. E eu confesso que no início eu fiquei bem relutante, assim, tipo, ai, mas e aí? Eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer? Né? Então já Sim. vai pro racional, né? E aí eu sentei e disse, bom, então tá, é para eu fazer essa meditação, vamos lá, o que que eu preciso fazer? E Uhum. foi incrível, assim, Mima, que eu escrevi ela em 2 minutos e eu gravei ela ligeirinho, assim, foi super tranquilo o processo de fazer, né? E o mais interessante, quando eu olhei o final, né, da gravação, quando eu fui olhar o tempo da gravação, ela tinha dado 11h11. Olha. Ai, o que significa Nossa, esse número? olha que simbólico, né? Então, Sim. o 11h11 é o número da espiritualidade, o número mestre. Então, eu acredito que nada é por acaso, né? Então, quem de alguma forma sentir que, Da né, nossa quer live escutar às 11. ela, isso, né? Me manda um direct no Insta mesmo do Empoder Astral e Uhum. eu envio essa meditação, é gratuito, enfim, né? Só para. Eu acho que é uma forma legal da gente se reconectar, né? Com certeza. Tudo isso que a gente falou. Com certeza. Ai, amando. Olha, a Regi colocou aí de mima. Parabéns por essa live de pura luz. Vocês elevaram a energia do planeta Oh, nesse momento. Ai, que lindo! Gratidão, querida. então. Era justamente o que eu queria, que estivesse aqui quem estivesse disposto a ouvir um pouco mais de paz, a se permitir essa conexão. Acho que é uma contribuição simples que a gente consegue oferecer e com certeza porque a gente quer pessoas que estejam mais conectadas consigo mesma, porque isso faz do mundo um mundo melhor, né? Muito mais em paz, muito mais equilibrado, muito mais pleno. Quero te agradecer muito, muito, muito
por esse momento, por ter quebrado essa barreira, né? E agora eu quero ver muitas lives tuas, porque todo mundo precisa te ouvir mais. Dá o primeiro passo, né? Muito bom. E Certo, gostaria que falando tu com te ninguém. apresentasse também sobre o teu trabalho, se alguém Sim, quiser ter essa oportunidade também, né? isso. Então, assim, quem quiser se conhecer um pouco mais, né? Quem estiver passando aí por emoções muitas vezes conflituosas, eu acho que é super comum neste momento, né? E quiser ressignificar sua história, quiser se sentir melhor consigo mesma, né? Então, me manda um direct também, eu mando como que funciona o meu trabalho direitinho. E eu ajudo a olhar para dentro, né? Que é tudo isso que a gente falou, a se conectar com a potência que cada um tem, né? E o que eu mais gosto, assim, é ver que a pessoa está colocando a essência dela no mundo, né? Porque eu sei que isso, de alguma forma, vai reverberar aí no todo, né? Que nem eu disse, é um quebra-cabeça. Então, quanto mais pessoas estiverem alinhadas com quem elas são, o mundo inteiro ganha, né? Então, eu estou aqui disponível Inclusive, para isso. inclusive dentro do processo de evolução dentro da alimentação, né? Então, Isso. cada vez mais eu vejo o quanto isso é essencial, o quanto uma coisa contribui para a outra, né? Eu estar saudável permite também com que eu sinta o meu corpo mais leve e também consiga ter essa conexão melhor. E da mesma forma, do contrário, né? Então, para mim, dentro da minha profissão e dentro do Camila Pessoa, eu acredito muito nesse poder e o quanto que a gente precisa se autoconhecer. Com certeza, Mima. Então, assim, eu quero te agradecer muito por ter me tirado aí da zona de conforto, por ter tido paciência comigo. E eu agradeço muito também a quem está disposto aí a olhar nessa live. Eu sinto que nada é por acaso, quem está aqui é para estar aqui mesmo. E gratidão aí para todo mundo. E a gente Ai, tá sempre. a gente que agradece muito. Ah, Muito obrigada. obrigada a todos. A live vai ficar salva no canal do YouTube. Então, lá tem mais vídeos também. E ela vai ficar salva lá, tá? Então, tu pode depois também caminhar para os teus. Ah, que legal. Bom Muito saber. bom, Muito né? bom. Ai, Obrigada, muito tá, Mima? obrigada. Obrigada, Um beijo gente. grande. Obrigada, gente, pela Fiquem com Deus, companhia. tá? Até mais. Tchau, tchau. É, tchau.